E aí, pessoal, tudo bem? Consegui dormir um pouco e não sei se por milagre ou por aspirina, mas minha dor de cabeça passou, talvez pelos dois. E vamos falar sobre a treta da semana. Toda semana a internet nos diz o que nós temos que odiar. Semana passada, aparentemente, foi o cachorro do Carrefour. Essa semana, me parece aí que é o João de Deus. E eu não quero, né, ser mais um falando sobre João de Deus de forma indignada e emotiva e querendo tacar fogo em tudo. E, né, a manifestação de ódio, ela dá muito view, ela dá muito like, ela dá muitos inscritos, mas eu gosto de falar sobre as coisas depois que elas passam. O João de Deus, ele ainda aparentemente não passou, mas eu não quero falar especificamente da maldade, da crueldade, isso daí já tem gente o suficiente falando. Vamos focar em determinados pontos que eu vejo que destoam aí da realidade nas discussões que eu presencio. E aí eu vou propor reflexões, e assim, o Fausto não está aqui para dizer qual é a forma certa de discutir, pelo amor de Deus. Eu só quero propor reflexões aí em relação a alguns pontos específicos dessa treta. Então, primeiramente, né? Eu escuto muita gente com uns argumentos assim muito injustos com as próprias vítimas, e eu quero passar alguns aqui, por exemplo, né? Então, por exemplo, primeiro o nosso Brasilzão injustiçado, né? Assim, porra, esse tipo de coisa só acontece no Brasil. No Brasil tudo é uma merda mesmo, as coisas que acontecem, o João de Deus lá. Esse modelo de curandeirismo, né? Ele é presente no mundo inteiro. No mundo inteiro tem isso. Mesmo nos países mais ateus, você sempre tem alguém vendendo esse tipo de cura espiritual, supostamente gratuita, mas você percebe que esses curandeiros, eles enriquecem muito, ficam muito famosos e se tornam muito influentes na sociedade. Isso é uma coisa nossa. E por que isso acontece? É porque existe demanda. Se existe oferta de alguma coisa, é porque tem demanda de alguma coisa. E por que tem demanda de curandeiro espiritual, não importa de que religião e por que meios? Porque a ciência, ela não dá conta de tudo, ela não dá conta de dar todos os remédios. Então, o que acontece? Às vezes, é muito triste você pagar um absurdo de plano de saúde e ter uma doença e chegar lá no hospital e o médico chegar e falar, mano, você tá fudido, você tem um câncer aqui que a gente não sabe curar não, você vai morrer mesmo. E não entra na sua cabeça, por quê? A gente vive a vida inteira tentando subir aquela desgraça daquela pirâmide de Maslow, né? E aí quando quando o médico chega pra você e fala assim, você vai morrer, você volta lá para o primeiro degrau e tudo perde importância. A posição social, o seu full pen, o seu elo, né, o seu grão-mestre. Tudo perde, toda a sua posição, todo o seu dinheiro, tudo perde importância, porque você fala, cara, eu vou morrer, eu tô aqui na base da pirâmide e eu preciso sobreviver. Então você tem uma mudança de prioridades. E aí você fala, cara, eu paguei um absurdo de plano de saúde a vida inteira e agora o cara não tem um remédio para me dar? Como assim? Como assim eu vou morrer semana que vem? E aí você começa, o seu instinto de sobrevivência, ele começa a gritar muito mais alto. E eu já vi cientista, eu já vi gente na minha família que era extremamente ateia, que se tornou extremamente religiosa, fervorosa, no momento em que a água bateu na bunda. Por quê? Porque o instinto de sobrevivência, ele é uma coisa muito forte mesmo. E aí, esse instinto de sobrevivência, ele gera dissociações cognitivas. O que é isso? Você se apega a todo fio de esperança, e quando esse fio de esperança ele te dá alguma esperança que está de acordo com uma determinada fé que você tem, você rompe com toda a lógica para que aquela fé ela subsista. Né? Chega para um ateu e diz assim para ele que Deus não existe. Não faz isso não, que você está perdendo seu tempo. E você está cometendo uma agressão e você está confundindo as coisas, porque fé não tem que ser provada, você tem que deixar a pessoa acreditar mesmo. E seria bom que você acreditasse em algo também. Mas assim, imagina um debate em que você chega para uma pessoa que não tem instrução, que não tem educação, que não tem um nível acadêmico legal, e aí você chega para ela e fala que Deus não existe. Ela vai querer argumentar com você com aquilo que ela tiver, e ela vai quebrar a lógica, e ela vai desrespeitar a física, e ela vai romper com inúmeros valores, porque a fé dela é muito mais importante. Isso prova que o fato do argumento dela ser furado significa que Deus não existe? Não. Ela pode estar errada na argumentação dela e Deus pode existir e você pode se lascar. Então, por isso que eu acho que essa discussão ela é muito inútil e desnecessária. Porque assim, a existência de Deus ela independe da nossa lógica, da limitação da nossa lógica e da nossa argumentação. Mas não é nem sobre isso o vídeo.
O problema da dissociação cognitiva é que a gente não consegue, a gente normal, a gente que está lá no quarto degrau da pirâmide, no quarto nível da pirâmide de Maslow, a gente que está falhando o TET aqui toda semana, e bem toda semana, a gente não consegue se colocar no lugar de alguém que está prestes a morrer, se apegando a qualquer coisa para continuar viva, porque ela está com uma doença incurável. E aí, quando você chega com um argumento do tipo, se você tomar esse chá de cogumelo aqui, se você passar essa fumacinha aqui no seu cabelo, se você carregar esse negócio aqui, se você cortar a sua mão e colocar uma gota de sangue em cima desse pozinho aqui, misturar e passar na testa, a pessoa ela quebra com toda a lógica, porque ela quer acreditar em alguma coisa. E quando você chega para essa pessoa e fala, mano, esse pozinho aí não tá dando em nada, não, na verdade, a pessoa entende que você tá lutando contra a existência dela e contra a sobrevivência dela. Quando você chega para a pessoa e fala esse pozinho não vai funcionar, a pessoa que está passando por esse momento de pressão, ela vai entender que aquilo eu quero que você morra. Então, se você vê um doente terminal tomando um placebo, não chega pro cara e fala assim, mano, isso daí não vai funcionar, porque isso daí não vai funcionar, sendo que aquilo é a única coisa que a pessoa tem, você tá dizendo, eu quero que você morra, eu quero que você se foda, eu tô cagando e andando pra você. Então você não vai conseguir provar que aquele remédio é um placebo, a menos que você venha com um remédio melhor que funcione de fato. Então, assim, se você quer tirar uma pessoa de uma seita fanática religiosa que está fazendo mal para ela, você não tem que chegar para ela e dizer assim, essa seita é charlatã. Não, você tem que chegar com uma outra fé e dizer, você pode também acreditar nisso e seguir por esse caminho. Quando a pessoa tiver uma outra coisa a qual ela se apegar, ela vai se apegar àquela outra coisa porque ela vai ser melhor do que aquela primeira. Agora, quando chega lá na cidadezinha do cara lá, do curandeiro lá, é porque a pessoa já tentou todos os meios, ela já tentou todos os métodos e ela já está desiludida por todos os lados. Então, quando ela chega para falar lá com o Pedro do diabo, ele entende que assim, o cara já tentou tudo e não importa o que o cara disser, ele vai acreditar. Então, assim, existe uma seleção de pessoas que vão chegar naquela cidadezinha do interior lá longe pra cacete, onde só tem aquilo, onde só tem aquele templo. Então, quem chega lá é porque já está naturalmente fragilizado. Então, uma coisa que me incomoda muito nessas discussões da internet é como que alguém pode ser tão idiota de ir num lugar desse? Porque ela já vai em todos os outros. E porque ela está morrendo. E porque não adianta ela ficar tentando enchantar o Pen aqui, porque ela não vai ter tempo de jogar, ela vai morrer. E você jogaria esse jogo aqui se você soubesse que você vai morrer amanhã? Você investiria num curso de inglês se você soubesse que você vai morrer depois de amanhã? Você faria um curso de qualquer coisa? Você tentaria uma promoção se você soubesse que você vai morrer a semana que vem? Então, a pessoa que vai morrer, ela não tem as prioridades que você tem e ela não pensa da maneira que você pensa sobre o mundo. Ela está fragilizada e se nenhum outro lugar oferecer nenhuma alternativa melhor para ela, ela vai atrás do Pedro, do diabo, do João de Deus ou do raio que o parta. Ela vai. E assim, os caras têm que ser muito idiota para dar dinheiro para um cara desse. Bom, se você vai morrer, para quem é que você vai dar o seu dinheiro? Porque levar com você não vai. E geralmente a pessoa que vai morrer, ela está se sentindo abandonada por um monte de gente. Né? Então ela também não quer deixar os itens que ela enchantou durante a vida para parente. Ela quer que se foda os parentes, ela quer sobreviver de qualquer forma. Então se eu tiver que gastar todo o meu dinheiro para sobreviver, um mês a mais, que seja. Porque agora as minhas prioridades e os meus instintos, eles são diferentes. Aqui, tipo, eu que trabalho semana inteira sem sair de casa, aqui no conforto e na segurança do meu lar, eu não tenho como me colocar no lugar da pessoa e saber o que está passando dentro da cabeça dela. Então, tudo que esse guru espiritual ele disser para essa vítima vai ser racionalizado. Por dissociação cognitiva, o cara vai falar assim, não, esse cara tá passando a mão na minha bunda porque, tipo, é importante que eu me cure, porque eu tenho nervos, ou porque tem alguma coisa espiritual rolando aqui na minha bunda que o cara precisa passar a mão para passar a energia dele. Desculpa essa linguagem pejorativa e quase desrespeitosa com as vítimas, mas muito pelo contrário. Eu não quero chamar a vítima de burro, eu quero despertar a consciência das pessoas pro quão fragilizada a vítima está. E essa dissociação cognitiva, ela pode até mesmo fazer com que a vítima de um abuso sexual se sinta especial. E quando a gente fala de pedófilos e de, por exemplo, celebridades, quando a gente fala de pedófilos e de celebridades, a vítima, como se não bastasse todo o abuso que ela sofre na vida, ela ainda inconscientemente se sente especial.
Então, assim, aquela criança de 11 anos, inocente de tudo, quando vai aquele professor pedófilo e abusa dela, ela ainda volta para casa sem entender o abuso que aconteceu, sem entender o porquê das coisas, mas ainda assim ela tenta, talvez, né, se é uma pessoa muito próxima dela, e se é uma pessoa que representa muito para ela, por dissociação cognitiva, ela vai falar assim, não, é porque eu fui escolhida, eu fui especial, e na verdade ele gosta muito de mim. Imagina uma pessoa que está à beira da morte. Imagina uma pessoa que está à beira da morte. Então a pessoa ela pode se sentir especial? Sim, porque ela é burra, não, porque ela está desesperada. E porque a cabeça dela está funcionando numa vibe diferente da sua, da nossa, né? Agora, aí o que acontece? Quando aquela pessoa especial ela percebe que existem 200 outras mulheres ou pessoas dizendo que foram abusadas por aquele cara, aí você fala, não, pera, eu era especial. Eu era diferente. E aí quando você vê que, 200 outras crianças foram abusadas pelo mesmo pastor, professor, e nesse caso muito mais, né, porque o cara que está naquele interior lá, e que já curou centenas de pessoas, ele está numa posição muito mais privilegiada do que um mero professor, do que um mero pastor. Ele tá muito acima, porque ele tem um poder validado por um monte de outras pessoas. Agora, quando você escuta que esse cara ele também abusou de outras 200 pessoas, a pessoa fala, não, pera, então talvez eu não tenha sido especial, e talvez o cara tenha se aproveitado de um momento de fragilidade minha para conseguir aquilo que ele queria. E aí a revolta ela vem toda de uma vez. Então a gente tem duas coisas aqui, né? A do centésima vítima, ela deixa de se sentir especial e ela deixa de se sentir mentirosa, porque muitas vítimas, elas tiveram um certo contato com a realidade e queriam denunciar, mas toda vítima ela tem esse problema. Como é que eu vou provar? Quem é que vai acreditar em mim? Todo mundo na cidade acredita no cara. Você acha que eu vou conseguir provar que ele fez isso? Se o cara me chamar de louca, vai ser a minha palavra contra dele. E aí as pessoas silenciam. Quando já tem 200 BOs abertos contra o cara, a pessoa fala, não, então eu preciso engrossar esse caldo porque você é mais uma que vai falar que ele é esse cara aí mesmo. E aí vai. E aí a sociedade olha de fora isso e fala, puta, não é possível, por que não falou antes? Se você estivesse no lugar dessa vítima, que foi lá no momento de desespero, fragilizada, que sentiu-se de certa forma especial e cujo cérebro fez uma dissociação para ela encaixar aquela desgraça toda que estava acontecendo na fé que ela tem, e que ela tinha na época, percebe? Quantas vítimas não foram curadas e aí a não cura foi responsabilidade da falta de fé da pessoa ou do desagrado de Deus em relação a ela e morreram e faleceram, levando consigo o segredo, né, do abuso. Ingrato. Ainda bem que apareceu. Ainda bem que apareceu. Então, assim, aí outra coisa que eu acho absurdo é o quanto esses movimentos lacradores eles vêm assim pra falar, tá vendo, isso precisa acabar, e desculpa, não vai acabar. Esse tipo de charlatanismo sempre vai existir. Desculpa falar isso pra vocês, meninas, mas estupradores e pedófilos e essa raça desgraçada sempre vai existir. O que a gente precisa é desenvolver mecanismos para que a gente identifique, prenda e puna. Mas assim, deixar de existir não vai. Então, e aí onde que é o erro? Deixar de fazer a conscientização para fazer uma incriminação de todos os homens nisso e de todas as religiões disso. Porque o que pessoas que não param para refletir direito a respeito do assunto pensam? Tá vendo? Religião nenhuma presta. Esses curandeiros são tudo filha da puta. E homem, então, mas graça. Tem que matar tudo e o mundo tem que ser só de mulher, porque aí não vai ter mais estupro. E não é assim. A gente precisa de um mundo com mais educação, com mais comunicação, com mais clareza, com mais discernimento. Então, esse tipo de coisa ele não aconteceria se a gente tivesse alternativas para lidar com pessoas desesperadas que não chegassem a esses extremos. Mas, assim, não vai chegar. E não é porque o Brasil é uma bosta, é porque a natureza é assim, o mundo inteiro está desse jeito, né? Aí você fala, não, mas como que... Tem tanto argumento que me deixa triste que eu não vou ficar me estendendo muito aqui, mas vamos lá. Eu coloquei aqui sobre crente de Varginha tudo coadjuvante, enquanto os céticos são todos figurantes. E de tempos em tempos, surge em determinadas cidades uma crise econômica tão forte que faz com que elas queiram explorar alternativas de geração de renda, de geração de riqueza. E aí muitas delas apelam para o turismo.
Né? Então, décadas atrás, por causa de um programa de televisão, surgiu uma oportunidade de dizer que uma determinada cidade, de um personagem lá de uma praça, que dizia que tudo dele na cidade dele era enorme, tudo dele na cidade era grande. Um grupo de uma cidade, de pessoas de uma cidade, de prefeitos políticos, não sei detalhes, foi lá e falou: vocês não querem dizer que essa cidade onde o personagem diz que tudo é grande é aqui em Itu, não? Aí a gente faz um orelhão gigante, a gente faz um semáforo gigante, a gente faz uns brinquedos gigantes, e aí a gente atrai turista e assim a gente movimenta a nossa economia. Isso foi feito. Então as pessoas vão lá e falam: nossa, tudo é grande mesmo, porque aí você tem um motivo para ir lá passear. Quando você vai lá passear, você compra souvenirs, você almoça na cidade, você paga pedágio dentro da cidade, e aí você esquenta um pouco a economia daquele lugar, que tem até umas indústrias, mas a indústria não dá conta de movimentar tudo, eles dependem dessa renda do turismo. Às vezes, você tem uma cidade que está tão lascada que ela não consegue investir em turismo, criando monumentos gigantescos para dizer que lá tudo é grande, então você tem que ir lá ver como é que é mesmo. Entende? E aí o que os caras fazem? Eles inventam um ET lá. O ET pode até ter existido, nem anula essa possibilidade, mas pode ter existido um grupo de pessoas com interesse de dizer que em determinada cidade apareceu um ET lá. E por que é importante? Porque vai a equipe de reportagem, vai curioso, vai um monte de gente lá procurar o ET, e aí quando tá no centro da cidade tem a lojinha do ET, aí você compra um chaveiro do ET de Varginha. Isso aquece a economia, isso é bom pra cidade, você almoça lá, você gasta dinheiro lá dentro. A pessoa que te vendeu a marmita, ou o restaurante, ou a refeição, a pessoa que recebeu o dinheiro da estadia do hotel lá, ela vai gastar dinheiro dentro da cidade e a economia vai aquecer. Né? Então, assim, das duas, uma. Ou você acredita em ET ou você não acredita. Se você acredita, você pode até ser convencido por aquela cúpula que falou que viu o ET. E aí você fala: puta, é mesmo. E aí você se convence, e aí você começa a ser coadjuvante daquilo. Não, a gente tem mesmo um ET aqui, ó, a gente tem testemunhas, o cara viu ali, ele passou por aqui, ele fez isso, ele cumprimentou não sei quem. Você vira coadjuvante por fé. Então você pode acusar essa pessoa de charlatanismo? Não. Agora tem o cara que é cético. Tipo, se eu morasse em Varginha, o pessoal ia falar que viu um ET, eu ia meio que cagar pro ET. Eu ia falar: beleza, com tanto lugar no universo, com tanta coisa pra descobrir, o cara ia vir aqui e ia se esconder ainda. Beleza. Mas você acha que quando chegasse o primeiro turista, eu ia lá no turista e ia falar: mano, para de ser trouxa, cara, o que você tá fazendo nessa cidade? Mano, vai procurar a ponta do arco-íris pra ver se tem um pote lá. Não vem aqui não, mano. Para de ser retardado. Não, se você veio até aqui, eu vou tentar te vender alguma coisa. E se eu for um marceneiro, eu vou tentar fazer uma estátua de ET e vou tentar te vender ainda. Ou seja, mesmo os céticos, eles são figurantes nesse ambiente. Então você vai numa cidade lá que tem 20 mil habitantes ou menos, uma cidade que não tem porra nenhuma na economia dela, e aparece um curandeiro que diz que cura pessoas porque tem um poder maravilhoso. Você pode até não acreditar nisso, mas você vai ser um figurante ali. E aí quando chegar alguém e falar assim: onde fica a casa do Pedro, do capiroto lá, você vai falar: então, você segue reto aqui, depois você volta aqui e almoça o meu cartão. Então a pessoa ela já está fragilizada. Quando ela chega numa cidade para procurar fazenda, ela encontra 20 mil pessoas que também acreditam no cara e que falam: mano, esse cara é foda mesmo, vai lá, todo mundo que vai lá se cura. Você pode condenar essa pessoa por ela se comportar desse jeito? Não. Mas assim, você consegue se colocar no lugar da vítima que chega na cidade e a cidade meio que gira em torno daquele guru e do poder que ele tem? Então, assim, como que você pode condenar uma pessoa que está no momento mais frágil da vida dela, desesperada, tentando se apegar a qualquer coisa, que chega numa cidade de 20 mil habitantes onde todo mundo acredita no poder do cara? Se você entrar numa igreja universal e ser chamado no altar, numa igreja lá com, sei lá, 500 pessoas, e quando você vai lá no palco, o cara fala que ele te cura, já é difícil você chamar o cara de charlatão, porque tem um monte de gente olhando pra você, que dirá numa cidade de tipo 20 mil habitantes, quando você vê que até a Oprah, que você não sabe quem é, mas que ela é chique, e que ela é respeitada, e que ela é admirada, se tratou com o cara e se curou. Entende? Que o problema ele é muito maior do que parece. E eu preciso encerrar agora, e eu estendi isso mais do que eu gostaria. E eu queria só terminar esse vídeo, esse papo, com
Se Deus é onipresente, onipotente, todo-poderoso, e se Ele está em todos os lugares, você consegue entrar em contato com Ele sem modem. Sem modem eu digo sem um hub. Sem hub eu digo sem um guru. Porque determinadas pessoas elas são extremamente respeitadas por terem uma conexão privilegiada com Deus e funcionar por seus porta-vozes. Não se sentem digno da presença divina. Então, assim, se você acredita em alguma coisa, acredite também que você pode ser visto, escutado e respeitado e cuidado diretamente, sem ter que pagar para ninguém para isso. Acredite em Deus, não acredite no cara que fala que é amigo dele. E procure grupos religiosos que te forneçam uma comunhão horizontal. O que eu digo que é uma comunhão horizontal? Jesus, quando esteve na Terra, disse a respeito dele nos Evangelhos, que ele disse, onde houverem 2 ou 3 falando de mim, lá eu estarei. E eu não quero contestar a palavra de Jesus, nem o que disseram a respeito da passagem dele aqui na Terra. Mas Jesus ele está presente no meio dos 2 ou 3 que estão falando sobre ele, porque ele é quem ele é. Né? Então, eu não vou entrar aqui na sua fé. Mas é engraçado que não importa que religião, que caminho as pessoas tenham escolhido para chegar até Deus, quando elas se unem e quando elas evocam esse sentimento, evocam essa presença divina, elas conseguem meio que summonar a presença divina. E o ideal é que as pessoas elas fizessem isso de maneira horizontal, onde todos têm, no grupo, têm condições de alcançar a Deus e colocá-lo presente ali naquele momento. É muito triste quando você vê que uma estrutura vertical, onde você tem um monte de gente que é rejeitado por Deus e só um privilegiado que fala com ele, dando a mensagem para todo mundo. O ideal é que você tenha uma comunhão horizontal e que você dê palavras a pessoas que têm mais experiência de vida, que possam falar mais sobre Deus, mas que não necessariamente sejam líderes que precisam ser obedecidos e respeitados e admirados, e idolatrados e pagos. Eu não sei onde que você vai encontrar essa religião e onde você vai encontrar esse grupo, mas tenha isso em mente. Procure comunidades onde você possa fazer uma comunhão, onde você possa exercer a sua fé de maneira horizontal. Você vai estar menos propenso a ser manipulado e menos propenso a ser explorado num momento extremamente frágil da sua vida. Ok? Eu acho que eu vou até colocar isso daqui na playlist de esquizofrenia, porque eu acho que um parente de alguém recém-surtado está num desses momentos frágeis, e dependendo da situação da pessoa, ela pode até, por falta de fé nos remédios que o paciente não quer tomar, ela pode até querer acreditar numa cura milagrosa dessas e terminar se afundando mais ainda, ou terminar vítima de abusos financeiros, emocionais e sexuais que eu não quero nem pensar. Eu espero que seja útil, que cause reflexões positivas aí na vida de vocês. Por hoje é isso.